E aí, de boa? Hoje eu vou te mostrar uma técnica infalível para você criar conteúdos impossíveis de serem ignorados, usando, claro, o ChatGPT, o nosso melhor amigo, a inteligência artificial. Você precisa criar conteúdos com IA a partir de agora se você quiser criar com mais qualidade, ter ideias melhores e criar com mais rapidez também. E hoje eu vou apresentar aqui na tela do meu computador essa técnica que eu descobri, que eu desenvolvi nos últimos dias e que vai te surpreender bastante. Isso aqui está me ajudando bastante a não só criar vídeos para o Reels, mas também criar anúncios, criar outros roteiros, enfim, acho que você vai gostar do que eu tenho para te mostrar aqui. Então bora lá, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar duas técnicas para você criar bons Reels, beleza? A primeira técnica é justamente você entender qual que é o objetivo do seu vídeo. O que você quer abordar nele? Qual que vai ser o gancho, qual que vai ser o CTA, qual que vai ser o desenvolvimento? Você precisa ter uma linha de raciocínio. E para te ajudar ainda mais nessa linha de raciocínios aqui, o que eu vou fazer para você? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar alguns ângulos, que são nada mais do que pontos de vista, para a gente usar nos nossos Reels. Beleza? Deixa eu pegar aqui, e eu venho aqui e vou copiar e colar. Essa lista de ângulos aqui é uma lista que explora vários tópicos diferentes, vários ângulos diferentes mesmo de vista, vários pontos de vista. Aqui, você pode criar um Reels de novidade, um Reels de pergunta paradoxal, um Reels de história pessoal, um Reels que viola as expectativas, promessa de um resultado final, aviso urgente, previsão, notícia, quick fast, que é coisas rápidas de fazer, um Reels com uma ideia contrária, um conspiracional, curiosidade, prova social, a única coisa, um Reels de lista, de dicas, de antes e depois, de como fazer alguma coisa, o grande erro, de fofoca, verdade e mentira. Então são vários ângulos diferentes que você tem para criar aqui esses vídeos. E aí esses ângulos, eles nada mais são do que pontos de vista que você vai abordar. Então nesse Reels você vai colocar um pouco mais de curiosidade, você vai colocar um pouco mais de antes e depois, você vai ensinar como fazer alguma coisa. Cada Reels tem o seu ponto de vista, e é isso que eu recomendo que você faça. Então uma vez que eu copiei esses ângulos aqui, agora eu vou falar. Eu vou criar aqui um prompt para criar algum tipo de conteúdo. Então eu vou colocar aqui. Crie um conteúdo, e eu não estou elaborando tanto esse prompt assim para ficar mais didático, mas quanto mais detalhes você colocar aqui nesse prompt, melhor vai ser a sua resposta que você vai receber do ChatGPT, beleza? Crie um conteúdo para uma nutricionista que... nutricionista é o exemplo fictício que eu estou usando aqui, tá? Para uma nutricionista que cria conteúdos sobre emagrecimento. Eu gostaria que você criasse uma ideia de conteúdo para cada tópico desses abaixo, e eu vou escolher, depois de você me dar as ideias, uma delas para você criar um roteiro. A nutricionista fala com mulheres de 25 a 40 anos, casadas, levemente acima do peso e que não tem muito tempo para emagrecer. E aí, só explicando para você o que eu estou usando aqui para escrever esse prompt aqui. Você percebe que eu dei um pouco mais de detalhes para que ele possa me dar ideias melhores. O que eu fiz aqui? Eu pedi para ele criar um conteúdo para nutricionista que criou conteúdo sobre emagrecimento. Só que não é qualquer conteúdo sobre emagrecimento, não é algo aberto, não é algo abrangente. É conteúdo para emagrecimento para mulheres de 25 a 40 anos, casadas, levemente acima do peso e que não tem muito tempo para emagrecer. Isso daqui é uma parte do público que a pessoa fala, que a pessoa conversa. É como que você descobre o público que você conversa. Primeiro é você entendendo quais são as dores, quais são os desejos da sua persona, os desejos do seu público. Então o que seu público deseja? Quais que são os problemas que eles enfrentam no dia a dia deles? Por exemplo, aqui no caso de uma nutricionista, o problema das pessoas é não emagrecer, é não ter tempo para fazer dieta, é não ter dinheiro para fazer academia. São vários problemas. E quais são os desejos dessa pessoa, dessa nutricionista? Elas querem emagrecer mais rápido? Elas querem emagrecer comendo doce? Então, esses são os desejos. Elas querem ter um corpo mais definido, querem ser melhor vistas, querem caber numa roupa. Esses são os desejos dessas pessoas. Não querem sofrer preconceito. Enfim, aí você vai detalhar exatamente qual é o seu público. É uma boa dica para você descobrir qual que é o seu público, é você ir lá no Instagram e nos insights do Instagram, é você ver
com qual faixa etária de idade você fala, quais conteúdos seus já performaram bem, quais conteúdos dos seus concorrentes performam bem, que é você ter uma ideia de como detalhar aqui para ele criar esse prompt. E aí eu pedi para que ele primeiro criasse as ideias baseadas nesses ângulos aqui. Então ele vai me dar ideias e eu vou escolher a melhor ideia para poder desenvolver o meu conteúdo. Então bora lá, vamos ver a resposta que o ChatGPT vai me dar. Primeiro ele me deu as ideias aqui, então vamos ver, ele já está dando. Já deu aqui praticamente todas as ideias, eu vou lendo aqui aos poucos com você. Então, rios de novidade. Ele começaria assim, ó, um novo método que permite emagrecer sem cortar o pãozinho do café da manhã. Tá bom. Aí ele dá uma sugestão aqui também, ó, traga algo novo ou com nome próprio que gere percepção de inovação. Um rios de pergunta paradoxal. E se o segredo para emagrecer for parar de fazer dieta? Uma boa pergunta para começar um vídeo. É um bom gancho. Vamos ver aqui, história pessoal. É uma história como eu perdi 7 quilos depois que parei de contar calorias. É uma história, você poderia contar a sua própria história com emagrecimento, uma história de alguma outra seguidora, de alguma outra paciente que você atendeu. Um rios de violar expectativas. Você não precisa de 1 hora de treino nem de 5 refeições por dia para emagrecer. É um rios que vai contra o senso comum. Promessa de um resultado final, emagrecer 4 quilos nos próximos 30 dias, mesmo sem tempo para academia. Bom também. Aviso urgente. Se você está fazendo isso à noite, está sabotando o seu emagrecimento sem nem perceber. Olha, é bem curioso esse rios aqui. Poxa, essa ideia 6 aqui eu gostei bastante. Previsão, nos próximos meses milhares de mulheres vão desistir da dieta por um único motivo. Ele é evitável. Não gostei muito não. Isso daqui funciona bem para anúncio, tá? Também, essas ideias aqui, esses ângulos aqui. Notícia, estudo recente mostra que caminhar 20 minutos após o jantar ajuda mais que suco detox. É uma boa headline para página de vendas, para anúncios. É você poder usar isso tudo aqui para anúncios também, para você veicular patrocinados aí no Instagram. Mas para conteúdos também serve bastante, é isso que a gente está vendo hoje. Cardápio pronto para você emagrecer essa semana sem enlouquecer na cozinha. Não gostei muito. Beber água demais pode estar te atrapalhando a emagrecer. Sim, você deu certo. É uma boa ideia também. Conspiracional. O que a indústria das dietas não quer que você descubra sobre fome emocional. Uma boa ideia também. Conspiracional bom. Curiosidade. O que acontece no seu corpo nas primeiras 24 horas sem açúcar? É uma boa ideia. Você pode contar uma história baseada nessa curiosidade aqui. Prova social, para você mostrar um depoimento de alguma pessoa que você já ajudou. The One Thing, que é a única coisa. O único hábito que toda mulher magra mantém sem nem perceber. Talvez é um bom também. Lista, 5 erros que estão te impedindo de emagrecer mesmo comendo saudável. Uma boa também. 3 truques de nutrição que fazem você se sentir satisfeito com menos comida. Daria para deixar mais atrativo. Antes e depois. How to, como emagrecer 3 quilos em 21 dias. Não gostei muito. O maior erro das mulheres que tentam emagrecer sozinhas e como evitar. Bom também. 20. Fofoca. Dieta da banana no café da manhã funciona mesmo? A verdade por trás da moda do momento. Então ele pegou uma moda do momento aqui, uma fofoca e contou sobre isso. Tá, eu poderia dar mais insumos para ele criar melhores ideias, mas as ideias que já deram aqui, metade foi boa, metade foi mais ou menos. Só que eu gostei bastante dessa número 6 aqui. Então eu vou pedir para ele destrinchar essa ideia número 6. Crie um roteiro para a ideia número 6. E aí, eu vou copiar aqui e colar. Aqui, beleza. E eu vou dar algumas instruções para ele agora, para que ele crie bons conteúdos. Eu vou pedir 3 roteiros para ele na realidade. Que crie 3 roteiros, porque eu consigo escolher qual que é melhor. Eu vou dar aqui algumas instruções. Algumas instruções para a criação desse roteiro. Você não precisa pensar no roteiro especificamente. Você percebe que em 5 minutos aqui a gente está criando bons conteúdos aqui com o ChatGPT. E não poucos conteúdos, mas sim vários. Você poderia destrinchar para cada um desses roteiros aqui essas ideias e gravar esses conteúdos. Ao invés de você pensar em 20 ideias e passar, sei lá, horas pensando nisso, em 15 minutos, 10 minutos você consegue tirar dezenas de conteúdos no dedo aqui de uma forma bem fácil. Então eu vou dar aqui algumas instruções para que ele crie um roteiro baseado nessa ideia número 6. Eu vou colocar aqui, comece com um gancho muito bom, que contenha curiosidade, seja disruptivo, chame atenção nos primeiros 3 segundos e que seja uma mensagem clara para a maioria das pessoas.
Crie um desenvolvimento atrativo com storytelling, quebra de padrão, explicação detalhada e muita conexão. Tá bom. Está bom essas instruções aqui. Finalize com uma chamada para ação para seguir o perfil. Nesse conteúdo aqui eu quero que as pessoas sigam o meu perfil, porque realmente é um Reels que eu quero que chegue muitas pessoas e eu quero que essas pessoas que vão ver esse Reels aqui parem e sigam o meu perfil. Esse é o CTA que eu quero colocar. Beleza, ele foi lá e criou os Reels aqui, ele criou os roteiros. Então, roteiro número 1, vamos analisar esses roteiros aqui e a gente vai ver qual que a gente pegaria para gravar, ou qual que a gente passaria para algum especialista gravar, qual que você poderia gravar. Esse aqui é um exemplo para nutricionistas. Só que você pode usar isso daí para os seus conteúdos, usar para o assunto que você fala. Então, no primeiro roteiro aqui, ele colocou, é um roteiro que é estilo de confissão com alerta, que ele alcança as pessoas mais vulneráveis. Vamos ver o gancho aqui nos primeiros 3 segundos. Você pode estar engordando toda noite e nem é culpa do que você come, é do que você faz depois que come. É um bom gancho. Acho que daria para chamar a atenção das pessoas. Aí dependeria também da sua edição, de como que você gravaria, etc. Mas é um bom gancho esse daqui. Te contar uma coisa que eu mesmo fazia e achava super inocente. Depois do jantar, eu lavava louça, tomava banho e ia pro sofá mexendo no celular. Às vezes eu assistia uma série, às vezes eu rolava no Instagram por horas, aí do nada sentia fome. Mas não era fome, era tédio, ansiedade e cansaço acumulado do dia. E aí vinha o quê? Um chocolatinho, um biscoitinho, um lanche leve que eu achava que não me fazia mal. Só que fazia. Esse padrão sabotava o meu emagrecimento toda noite. O problema não era o jantar, era o que eu fazia depois dele. Se você se identificou com isso, me segue aqui. Eu te mostro como emagrecer mesmo com pouco tempo e sem cair nessas armadilhas invisíveis. Então, o Reels que ele é um roteiro que ele se conectou mais com as pessoas aqui. Um roteiro onde ele contou uma historinha aqui por detrás. Só que aí você poderia substituir esse desenvolvimento aqui por algum outro roteiro. Ou poderia pedir para o ChatGPT mesmo criar um desenvolvimento de acordo com o que você sabe, de acordo com o que você quer passar. Mas tá boa essa historinha aqui. Eu acho que não é a melhor historinha, acho que não é o melhor roteiro que ele dá pra gente. Acho que tem roteiros melhores do que esse aqui, mas esse vídeo aqui já é um bom vídeo para você postar. Porque quanto mais volume de conteúdos você posta aqui, maiores são as suas chances de viralizar, maiores são as suas chances de conseguir mais clientes, de ter mais seguidores. Então, quando você produz em volume, mesmo que você ache que um vídeo não é tão bom assim, às vezes é justamente esse vídeo que vai viralizar, que vai te trazer muito resultado. Roteiro número 2 é um roteiro disruptivo e didático, que é educacional e tem uma chamada boa. O gancho aqui, tá dormindo tarde? Mexendo no celular depois do jantar? Isso pode estar te fazendo engordar e não é exagero. Gostei mais ou menos também. Desenvolvimento. Sabe o que muita gente não sabe? Que ficar acordada demais à noite mexe com os hormônios. A melatonina que te prepara para o sono se atrasa, a leptina que controla a saciedade despenca, a grelina que dá a fome dispara. E o resultado, vontade de comer besteira às 11 da noite. E sabe o que piora? A luz azul do celular. Ela engana o seu cérebro e atrasa ainda mais o sono e a sua digestão. Ou seja, mesmo se você jantou saudável, ficar rolando o feed depois pode te levar a beliscar, comer sem fome real e acordar se sentindo inchado. Isso te sabota sim. Se você quer emagrecer sem precisar viver de salada, me segue aqui. Eu te ensino que ninguém te falou sobre emagrecimento feminino na vida real. Não gostei muito. Esse daqui eu achei bem fraquinho, esse roteiro aqui. Vamos ver o terceiro roteiro aqui que ele me deu. E aí, dos roteiros que ele deu aqui até agora, eu estou gostando mais do primeiro. Roteiro número 3, estilo mulher real, mas conversa direta, que é um estilo de TikTok e Reels. O gancho ele começa assim, ó. Você janta direitinho, mas mesmo assim acorda inchado no dia seguinte, tem algo que você está fazendo e nem sabe que atrapalha tudo. Ó, vou ser direto. O seu problema pode não ser comida, pode ser o hábito de terminar o dia no sofá, cansada e tentando relaxar. Só que aí vem aquela vontade de abrir a geladeira. Só iogurte, só um pedacinho de chocolate, só um biscoitinho. Aí some. Você come sem fome, dorme mal, acorda mais cansada e no dia seguinte, adivinha, a fome aumenta, a disposição some e a balança trava. Tudo isso começa com um simples, vou deitar um pouquinho no sofá. Simples, né? Mas é um ciclo que sabota seu emagrecimento todos os dias. Se você quer sair desse ciclo e começar a emagrecer de jeito leve, realista e possível, me segue. Você merece isso. Entre esse 3 e esse 1 aqui, eu gostei bastante dos dois. Esse segundo roteiro aqui eu não gostei nem um pouco, achei ele bem fraco, mas eu gostei bastante do primeiro e do terceiro. E aí eu vou pedir para que ele explore mais esse terceiro roteiro aqui. Me dê variações do terceiro roteiro
E conte menos histórias no desenvolvimento. Seja autêntico, autoral e me dê um conteúdo que toque nas emoções das pessoas sem parecer forçado demais. Mas como eu falei, esse roteiro número 1 e esse roteiro número 3, eles já estão bons, tá? E aí bastaria você mudar de acordo com a sua comunicação, de acordo com o seu tom de voz, ou de acordo com o storytelling que você quer colocar no seu vídeo, mas eles já estão bem razoáveis e daria para você produzir esses conteúdos aqui sem medo nenhum, e às vezes é esse conteúdo aqui que vai viralizar. Então só com esses roteiros aqui já é possível a gente trabalhar muito em cima disso. E você percebe que eu não só saí pedindo um conteúdo simples pro ChatGPT para ele me dar qualquer tipo de conteúdo. Eu dei um contexto para ele. Eu cheguei com os ângulos que eu queria, eu pedi para ele criar um conteúdo baseado nas informações que eu coloquei aqui. E ele desenvolveu um roteiro completo, não só um, mas vários. E a gente tem dezenas de outras ideias de conteúdos aqui. E às vezes uma ideia pode te trazer uma outra ideia. E aí você pode criar roteiros seus, pode pedir ajuda para o ChatGPT. Mas hoje, o que a inteligência artificial faz pra gente? Que esse aqui é o centro do vídeo. Ela te dá justamente essa velocidade para você pensar. Em um vídeo de 15 minutos aqui, a gente conseguiu produzir alguns conteúdos bons. Daria para você pegar, sentar e gravar. É claro, né? Você faria algumas adaptações. Você colocaria o seu próprio tom de voz, você colocaria os jargões que você fala, você se identificaria mais com as pessoas que você fala, você, enfim, né? Deixaria maior, menor, trocaria uma palavra ou outra. Mas ele poupa, a inteligência artificial aqui, poupa quase todo o trabalho que você faz. Ela poupa 80% do trabalho. Basta você chegar, dar uma revisada, você vê exatamente o que você mudaria, e aí sim você grava esse conteúdo, e aí sim você faz esse carrossel, você publica esse texto. Mas a IA, ela poupa esse trabalho mais operacional, esse trabalho mais de você passar muito tempo pensando em coisas que ela mesma vai te dar, tipo em um bom gancho. Se você pedisse aqui uma lista de 30 ganchos bons, de acordo com o seu nicho, você já poderia gravar 30 conteúdos com 30 ganchos diferentes, que é essa primeira fala dos primeiros 3 segundos. Então a inteligência artificial, ela te poupa tempo. E você pode pegar esse tempo que você passaria criando conteúdo, ou esse tempo que você passaria gastando em um excelente conteúdo, aí você vai lá e direciona para outras ações, como você vender mais, como você prestar uma consultoria, e aquilo que realmente coloca o dinheiro no seu bolso. E o conteúdo, ele é a primeira parte, ele é o primeiro contato que o novo cliente tem com você. Só que o cliente só passa o cartão mesmo quando ele se identifica com esse conteúdo, que é você cria aqui com o ChatGPT, e quando ele recebe a entrega de você, quando ele recebe o seu produto, recebe o seu serviço. Só que o ChatGPT, ele faz isso, ele poupa boa parte do seu trabalho aqui na internet. Basta você chegar, você dar as instruções corretas para receber uma resposta boa também. Essa aqui é uma técnica excelente para você. E eu pedi coisas quebradas. Então, primeiro eu pedi para ele me dar as ideias, depois eu pedi para ele me dar os roteiros, para ele destrinchar, né, o que eu queria, de acordo com o que eu queria. Depois ele me deu os roteiros, e em cima desses roteiros que ele deu, eu poderia iterar, eu poderia pedir melhores roteiros, eu poderia pedir para ele mudar uma coisa ou outra. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer aqui com o ChatGPT. E a segunda forma de você criar um bom Reels é você pegar, você vir aqui no meu criador de Reels, que é um agente que eu criei aqui no ChatGPT, e aí ele vai te fazer algumas perguntas. E aí basta você responder essas perguntas aqui, e aí você vai ter boas respostas também. Então quando eu clico aqui no botão de criar um Reels, ele pergunta qual que é o tema exato, qual que é o objetivo, quem que é o público-alvo, qual que é o tom do vídeo, qual que é o CTA, e se eu tenho alguma referência. E é claro, esses agentes aqui, eles estão disponíveis para quem contrata a minha consultoria, que é eu personalizo esses agentes aqui. Eu criei eles exatamente do jeito que você precisa, para te poupar esse tempo que você passaria de pedir instruções, de você dar essas instruções, de você colocar esses documentos para que ele pensasse. Basta você responder essas perguntas aqui e você já vai ter um vídeo extremamente bom. É isso que eu faço hoje com meus vídeos, é isso que eu faço com vídeos de outros clientes, é isso que você pode fazer também. Aí basta você clicar aqui no primeiro link da descrição, que aí você vai entender como que eu produzo bons conteúdos com o ChatGPT. Mas essas aqui são 2 técnicas para você usar. É claro, você pode clicar e responder essas perguntas aqui caso você queira. Basta você dar as instruções certas e tudo mais. Exatamente igual que eu fiz aqui. Eu fiz aqui com os conteúdos da nutricionista, que eu dei de exemplo para vocês. Beleza? Creio que é isso. Essas 2 técnicas aqui são bem boas
E é isso que você precisa ter em mente aqui. Você usar a inteligência artificial para te poupar tempo, para te poupar energia. E para você fazer 80% do trabalho com a IA e os outros 20% você vai mexendo naqueles ponteirinhos que realmente vão dar aquele tempero, aquela personalidade a mais no seu conteúdo. Que é isso que vai fazer a diferença quando você postar algo, quando você quiser viralizar, quando você quiser dar certo por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.